pessoal, tudo bem? Aqui é a Sara, professora de administração da Microlins, e hoje nós voltamos com o nosso tema de hotelaria e turismo, tudo bem? Vamos estar conhecendo hoje a respeito do setor que cuida de alimentos e das bebidas, e também vamos conhecer o check-out, né? Semana passada falamos sobre o check-in e hoje vamos falar sobre o check-out, tá? Então vamos lá. Primeiro, nós vamos estar falando nessa área de hotelaria, vamos estar falando a respeito das questões de alimentação e de bebidas, e vamos conhecer, né, esse setor, quais são as suas responsabilidades, quem cuida desse setor e quem são os funcionários, né, os profissionais que atuam dentro dele. Então, né, para alimentos e bebidas, nós temos a sigla A e B, e que significa, né, consequentemente, alimentos e bebidas. E esse departamento, ele acaba sendo mais complexo dentro de uma estrutura organizacional e funcional do hotel. E no mesmo dia, um hotel ele pode receber hóspedes com diferentes aspirações e dessa forma, os seus funcionários, independentemente do setor, eles devem estar preparados para executar um atendimento de qualidade. E a gerência desse departamento, ela vai ser responsável pelos setores de restaurante, o café, o bar, o home office, a cozinha e a copa. E ela também vai ser a pessoa na qual vai distribuir os trabalhos conforme o aparecimento das suas necessidades, né? E o gerente que cuida do departamento de alimentos e bebidas, ele também é responsável por zelar a higiene e a boa apresentação das salas e dos móveis e equipamentos e utensílios. Também tem que verificar e zelar pelas condições dos uniformes, pelo asseio pessoal e pela boa apresentação dos alimentos e dos funcionários. Deve também supervisionar o processo de elaboração dos alimentos e bebidas nos diversos pontos de produção, analisar a sua qualidade, a quantidade e a apresentação dos pratos. E supervisionar o procedimento de atendimento ao público nos diversos pontos de venda do hotel para manter a boa qualidade dos serviços que é prestado por esse setor, né? Então, o gerente do setor de alimentos e bebidas tem que sempre zelar tanto pela aparência dos funcionários que atuam nesse setor, como do alimento em si, da bebida em si, né? Antes mesmo de nós degustarmos com o nosso paladar um prato ou uma bebida, a gente vai muito pelo visual dela, né? Por isso, alguns restaurantes, né, e muitos, acabam colocando imagens, né, que são as imagens meramente ilustrativas, né, que nós conhecemos, sobre como o prato ele vai ser servido ou deveria ser servido. Fica aquele visual daquela macarronada, com aquele molho de tomate, e toda aquela elaboração, iluminação que aquele prato tem, vai mandar para o nosso cérebro uma mensagem de que aquilo é bom, de que é gostoso, de que nós queremos comer ou então beber alguma bebida que tem um degradê de cores e que tem uma decoração com frutas na borda daquele copo e também vem acompanhado de um guarda-chuvinha, por exemplo. Então, antes mesmo de nós degustarmos, ou seja, comermos ou então bebermos algum alimento ou bebida, nós temos que olhar para aquilo e desejar consumir, né? Então, o gerente por esse setor ele tem que trabalhar muito com essa questão da apresentação, né? Como também dos seus funcionários, né? Que vão sim estar atendendo o público, levando os alimentos, levando as bebidas, para que sempre venha ter tudo organizado, venham ter pessoas alinhadas, né? Não é porque eu trabalho no setor de alimentos e bebidas que eu tenho que estar com a minha blusa branca, né, por baixo suja de molho ou suja de vinho tinto. Isso não convém, né? É algo totalmente à parte, né? Então eu sempre tenho que demonstrar elegância, está demonstrando sempre que eu estou arrumado, que está tudo, né, de acordo com os conformes, né, para transparecer essa questão de organização, de limpeza, de bem-estar, né, para o nosso hóspede dentro do nosso hotel, tudo bem? E dentro desse setor, né, nós temos alguns profissionais, né, que atuam dentro deles, e o primeiro deles é o maître. E o maître, ele é o responsável pelo bom andamento dos serviços dentro do restaurante e pelo atendimento correto aos clientes.
Podemos dizer que o maître, ele é o anfitrião do restaurante e por isso deve sempre recepcionar os clientes com muita atenção, cortesia e educação. E acaba sendo essencial que esse profissional ele venha a ser organizado, apresente espírito de liderança e conheça uma segunda língua, né? Então, as atribuições que esse profissional tem que fazer, ele deve distribuir os serviços aos profissionais, ele atribui normas de higiene e elaborar os cardápios que vão estar sendo servidos, venha ser de maneira diária, semanal ou mensal, né? Então, o maître, ele é o braço direito do chefe e do dono do restaurante em si, né? Porque sobre a ausência deles, ele que vai coordenar, liderar e organizar, né? Tudo isso na qual deve assim acontecer, né? Ele não trabalha de maneira direta na cozinha, ele trabalha mais no salão, mas ele tem que zelar por essa boa apresentação e gerenciar para que tudo aconteça de uma maneira ideal, né, da maneira certa, desde o atendimento até servir e retirar os pratos dos nossos clientes. O nosso segundo profissional que atua nessa área é o chefe de fila, né? E o chefe de fila, ele também pode ser conhecido como captain. E ele é responsável por cuidar da organização do restaurante. E é ele quem vai verificar se as mesas, cadeiras, carrinhos auxiliadores e se as mesas, né, que são as mesas com roda, elas estão organizadas de uma maneira correta. E também distribui os serviços dos garçons e dos comins e orienta para realizarem atendimentos de qualidade. Tudo bem? Depois do nosso chefe de fila, nós também temos o nosso garçom. E a primeira exigência para esse profissional vai estar relacionada à sua aparência. E acaba sendo necessário que ele esteja com uma apresentação pessoal impecável e uma vez que está de contato direto com os nossos clientes. E além disso, o garçom ele deve conhecer de maneira detalhada o cardápio da casa e o modo de preparo de cada um dos pratos para que ele possa dar dicas aos clientes. E fora isso, há um outro aspecto muito importante que todos os garçons eles devem saber. E trata-se da forma de realizar o seu atendimento aos clientes. E não basta apenas servir aleatoriamente as mesas, pois existe uma ordem para que venha a ser executada essa tarefa. Então, quando há criança na mesa, o garçom deve começar primeiro por ela. Em seguida, servir as mulheres, começando pela mais velha até a mais nova. E após isso, ele deve servir os homens, também começando pelo mais velho até chegar no mais novo. E por fim, o garçom ele deve servir o anfitrião, que geralmente acaba não sendo difícil descobrir quem é, já que na maioria das vezes ele vai sentar na ponta da mesa e acaba tomando as iniciativas como fazer o pedido de todos. Tem duas maneiras que podemos sim estar realizando o pedido, e uma delas é pela comanda, né? E que deve ser preenchida na frente do nosso cliente com uma letra legível. E ao terminar, o garçom ele deve repetir né, a solicitação para que não venha a haver enganos nos pedidos. E outra maneira de fazer o pedido é por meio de um pálpito, que é uma espécie de comanda eletrônica que os pedidos eles vão ser anotados e nele vão ser encaminhados diretamente para a cozinha e para o bar. E dessa maneira vai assim agilizar o processo. Né? É uma maneira mais tecnológica de direcionar os pedidos dos nossos clientes. Muitos restaurantes, lanchonetes, né, acabam trabalhando e que são aplicativos que são já instalados no próprio celular do funcionário, ou então em aplicativos, né, e aparelhos que o próprio estabelecimento disponibiliza como uma ferramenta de trabalho para esse profissional, né? É importante saber que além de conhecer o cardápio e os pratos, o garçom ele também precisa conhecer as bebidas que o restaurante oferece, né? Porque elas acabam fazendo parte da refeição, né? Eles são esse conjunto. Então o garçom ele também precisa saber como servir um vinho, né? Então, primeiramente, é fundamental saber que existem vinhos brancos, vinhos tintos, rosés, espumante e champanhe. E a gente tem que também saber como é que vai ser como o vinho ele é destinado para cada prato, para que fique uma combinação legal. Então, para peixes, frutos do mar e aves é servido um vinho branco.
Para carnes vermelhas, a gente pode servir um vinho tinto e para massas, a gente pode servir um vinho tinto suave. E o champanhe e os vinhos rosé, eles podem ser servidos com qualquer prato, né? Então, a gente tem que ficar atento nisso. E se o cliente ele pedir um vinho branco e a garrafa deve vir em um balde com gelo e colocado sobre a sua mesa, né, como auxiliar, sobre uma porta de balde com um tripé. E em seguida, o garçom ele deve pegar a garrafa com um pano e secar e apresentar ao cliente pelo lado direito de uma maneira que ele possa assim estar vendo o rótulo. E após ter a confirmação do cliente, né, se ele vai querer ou não, o garçom ele deve abrir a garrafa sobre a mesa auxiliar, né? E primeiro é necessário que ele venha assim estar cortando o lacre que envolve a garrafa, né, que fica um pouquinho abaixo dela de uma maneira, né, delicada, para que depois disso ele deve assim abrir a garrafa como saca-rolhas e depositar a rolha sobre um prato na mesa auxiliar que está com ele e limpar o bocal da garrafa com um guardanapo de papel e em seguida descartar. Em seguida, o garçom deve oferecer um pouco do vinho para a pessoa que solicitou, para que assim ela venha primeiro degustar. E se o cliente aprovar, né, deve primeiro servir as mulheres, em seguida os senhores e, por último, a pessoa que fez o pedido do vinho. E em relação ao vinho tinto, a maneira de servir acaba sendo a mesma, e o que muda é que não vai ser utilizado um balde de gelo, pois o vinho ele não vai necessitar ser resfriado. E para que ser levado à mesa, é necessário um cesto ou então os portes de garrafa, né? Então, relacionado ao vinho também, o garçom tem que ter conhecimento para que ele venha agregar e venha saber auxiliar e orientar os nossos clientes nessa hora de apreciar e degustar uma boa taça de vinho, né? E depois nós temos os comis. E os comis, ele é o auxiliar do garçom. E ele ajuda na arrumação das mesas antes e durante as refeições. Ele também encaminha as comandas e transporta pedidos da cozinha até o balcão. E para que ele também venha fazer a arrumação das mesas, os comins devem contar com a ajuda de um equipamento do restaurante que acaba sendo muito eficaz, que é o aparador, né? E o aparador, ele é uma mesinha, né, onde a gente encontra os talheres, os garfos, os acessórios, copos, entre outros, né? Então, a gente tem tais profissionais que acabam atuando dentro desse setor de alimentos e bebidas, né? E a função que cada um deles deve realizar diante do salão ou então fora dele. Nós também temos um mise en place, que o mise en place ele é a expressão de origem francesa que tem como significado tudo em seu lugar. E na hotelaria acaba nada mais e nada menos sendo que a arrumação e a disposição dos elementos no espaço físico. E essa expressão é usada para a arrumação dos talheres, copos e pratos em uma mesa ou bandeja, para a disposição, né, das mesas no salão do restaurante e para a arrumação do bar, né? Então acaba sendo muito importante ter esse mise en place de uma maneira organizada, para que não venha a ser feito de uma maneira incorreta, porque dependendo de cada situação, tem diferentes tipos de pratos, de copos, de talheres, o posicionamento de cada um deles, então nós temos que conhecer, assim, né, como cada um deles funciona. Então nós temos um mise en place de base simples, nós também temos um mise en place de banquete, então são vários tipos de ordens que os copos e talheres, os diferentes tipos de copos e talheres podem assim estar sendo organizados em cima, né, da mesa para que a gente venha conhecer e trabalhar de maneira correta para proporcionar essa experiência para o nosso cliente. Também vale salientar, né, que em uma mesma bandeja, esse mise en place também deve ser muito bem organizado, né? Nós também temos o home office, ou também podemos chamar de serviço de quarto. E esse setor ele também acaba tendo um contato direto com o nosso hóspede, e nos hotéis de 4 ou 5 estrelas está sobre a coordenação do chefe de andares, que vai receber o auxílio dos garçons e tem a responsabilidade de organizar e supervisionar o serviço realizado em cada andar do hotel, assim garantindo a qualidade no atendimento.
E esse home office, ele é a prestação de serviços de alimentos e bebidas aos hóspedes nos apartamentos e é realizada pelo garçom sob a orientação do chefe dos andares e consiste basicamente em servir lanches rápidos e o café da manhã. E esse serviço de quarto, ele é muito utilizado principalmente quando os hóspedes eles voltam ao hotel muito tarde e não querem sair para fazer sua refeição. Então, os hóspedes têm a opção de solicitar esse serviço e para facilitar o atendimento, os hotéis eles colocam nos quartos um cardápio do que é servido e o hóspede faz o seu pedido ligando assim para a copa e solicitar aquilo que ele deseja. E o mesmo acontece com o café da manhã. E alguns hóspedes, eles não querem perder o tempo indo até o salão onde é servido o café, no qual a gente pode solicitar através de um doorknob, que através desse serviço o hóspede ele pode pendurar na maçaneta, né, que é aquele papelzinho, né, que nós vimos já nas aulas, então a gente pode também ver em alguns filmes que coloca na maçaneta da porta como não perturbe, ou então arrume meu quarto. Nós também temos um que é destinado para alimentação e para o café da manhã, né? Então lá vai ter uma série de opções aqui do que ele quer beber, os tipos de pães, frutas, sobremesas. Então ele vai assinalar aqui do que ele deseja, né? Para que assim, quando esse chefe dos andares passar, né? Ele identifica o que a pessoa quer tomar em seu café da manhã e passe as orientações para quem está na cozinha, assim preparar, né, o seu café da manhã, junto com o horário que essa pessoa deseja receber esse café. Se é às 6, 7, 8, ou indiferente do horário que ela gostaria assim, de receber o seu café, né? Nós também temos o bar e os serviços e as funções que o barman ele tem que realizar, né? Então, o bar ele deve oferecer aos hóspedes, por meio de suas instalações, um bom ambiente e também deve oferecer condições de trabalho adequadas aos profissionais que atuam nesse setor. E o bar dos hotéis ele se torna um ótimo ponto de encontro noturno para os seus hóspedes, já que acaba sendo o local onde são vendidas bebidas alcoólicas e não alcoólicas acompanhadas de petiscos variados. E para uma melhor apresentação dos alimentos e bebidas servidos, existem recipientes específicos para cada um deles. Então, existe, por exemplo, o long drinks, que são bebidas servidas em doses maiores, e também os short drinks, que são as bebidas servidas em pequenas doses, mas acabam não sendo só essa, pois existem uma variedade de copos que garantem uma boa apresentação para a bebida na qual foi escolhida. E quanto ao preparo dos demais variados coquetéis e sucos, alguns equipamentos específicos utilizados pelo barman, né? Então, para que a gente venha elaborar alguns coquetéis, então primeiro acaba sendo necessário saber que as bebidas elas levam uma dosagem certa e por isso o barman usa um dosador de bebidas. E além disso, para o preparo dos drinks, acaba sendo necessário que ele tenha em mão os ingredientes necessários para elaborar. E, por exemplo, para preparar um drink usando uma coqueteleira, ele deve começar colocando pedras de gelo. Em seguida, ele coloca uma bebida destilada forte, né, como base, por exemplo, a vodka. E em seguida, ele pode colocar frutas como abacaxi, morango ou outras de preferência do nosso cliente. E depois de ter colocado tudo isso dentro da coqueteleira, ele deve fechar e agitar de maneira forte para fazer a ligação e gelar bem esse conteúdo. E ao abrir, o barman ele deve ter separado um copo que já deve estar gelado, no qual vai assim colocar o drink. E agora, né, só decorar o copo, de preferência com a mesma fruta que foi utilizada para fazer esse drink e servir ao nosso cliente. No entanto, algo importante que a gente precisa saber sobre o modo de preparo dos drinks. É importante que a forma de como eles são feitos vai levar, né, diferentes nomes. Então, por exemplo, quando é usada uma coqueteleira, esse preparo é chamado de batidos. E quando a bebida do coquetel se mistura de maneira fácil, bastando mexê-la no próprio copo, ela recebe o nome de mexidos. E por último, há os montados, que são os coquetéis preparados nos próprios copos e que serão servidos sem a necessidade de mexer, né? Então acaba sendo muito importante isso. Acabou aparecendo uma mensagem aqui pra gente, desculpa, né? E uma curiosidade para vocês, né? A gente também tem o Welcome Drink, né? E que acabam sendo uma bebida de boas-vindas que o hotel oferece para o nosso cliente, né? Então é um seja bem-vindo demonstrado de uma maneira cortês, né? Para que ele se sinta bem recepcionado dentro desse hotel, né? Onde pode ser servido para ele sucos, bebidas, chás ou cafés,
ou algo que ele queira, assim, estar tomando na sua chegada ao hotel, né? Para fazer dessa experiência do nosso cliente cada vez mais uma experiência inesquecível e sempre despertar nele um desejo de eu quero voltar nesse lugar. Tudo bem? Então, a gente já finalizou a nossa parte de falando um pouquinho sobre as questões de alimentação, bebidas e os profissionais que são responsáveis pelo setor. E agora a gente vai falar um pouco a respeito do check-out. Como eu falei, semana passada falamos a respeito do check-in, né, que é a ação do cliente chegar, né, ao nosso hotel, né, ao nosso hóspede, e nós temos o pré-check-in, né, nós temos o check-in sim, e todo o processo que é realizado pelos profissionais da recepção, né, e que eles acabam orientando e direcionando os pedidos e os desejos desse hóspede para os demais setores, tudo bem? E assim como também tem entrada, né, nós também temos a saída desse hóspede do nosso hotel, né, cedo ou tarde, ele um dia vai acabar deixando esse hotel, né, então a gente também tem que estar preparado e saber quais são os processos que nós devemos seguir para que quando ele venha sair de nosso hotel, tudo bem? Então, como nós também temos a pré-entrada, nós também temos a pré-saída. E a preparação para a saída do hotel, ele acaba começando bem antes mesmo dele comunicar a sua partida à nossa recepção, né? Então, a data e a hora da chegada ajudam que o recepcionista ele venha preparar com antecedência a chegada, né, do hóspede ao hotel, o que vai assim, facilitar o nosso check-in, né? Então, assim, a data e a hora da saída também vão ajudar o recepcionista a preparar com antecedência a saída do hóspede do nosso hotel. E além das diárias e as tarifas, é necessário incluir todos os gastos e consumos realizados pelo hóspede no hotel. E as informações sobre os gastos, elas são lançadas e processadas pelos setores e passadas para o setor e a recepção. Opa, gente, acho que deu uma balançada aí em vocês, tá? Eu peço perdão. Peço perdão, gente, acabei batendo aqui. Vamos lá, né? Show. Então, acaba sendo necessário, né, a gente ter esse sistema, né, para que a gente venha consultar todos os lançamentos, né, que foram realizados, né, que foram os consumos que o nosso hóspede ele fez, né. E a pré-saída é um processo para preparar essa antecedência a saída do nosso hóspede. E nele, a recepção, ela precisa trocar informações com diversos departamentos e setores do hotel. E acaba sendo fundamental encerrar a conta de cada hóspede com antecedência para que assim a gente venha evitar erros na recepção, né? E durante a permanência do hóspede no hotel, a recepção ela pode estar envolvida em várias situações, como a mudança de quarto, serviço de cofre, caixa. E para que o recepcionista ele venha desenvolver essas funções com eficiência, ele precisa conhecer bem o ciclo do hóspede, né? Esse foi um tema que nós falamos na aula passada também, que se baseia na reserva, o check-in, a hospedagem e o check-out. E os 3 primeiros estágios, né, ele acabam sendo muito importantes e nós já acabamos falando dele, né? E a gente também vamos assim tratar e especificar melhor como funciona cada um deles, né? E principalmente check-out. E a recepção, ela tem essa rotina muito dinâmica, né? Por mais que ela passe quase toda a comunicação, né, que envolve os outros departamentos, e dela saem instruções para os serviços aos hóspedes. E a ela vão chegar as cobranças para o fechamento final das contas de cada hóspede. E quando os recepcionistas eles efetuam a saída do hóspede do hotel, eles precisam se providenciar, eles vão estar providenciando, né, o fechamento da conta desse hóspede, e nesse procedimento vão ser contabilizadas todas as despesas, como as diárias, os consumos e os serviços que esse hóspede teve. E ao fechar a conta, ela deve receber, né, o pagamento do hóspede, e a função do caixa, né, da recepção é realizar esse recebimento. E esse funcionário ele acaba sendo subordinado ao departamento de controladoria do hotel. O departamento de controladoria do hotel ele fecha o ciclo burocrático iniciado pelo setor de reservas, apoiado pela recepção. E normalmente há uma bastante interação entre esse departamento com os funcionários da recepção e a fim de esclarecer itens do processo, né, do consumo que aquele cliente teve lá dentro, né? E, né, nós
Até então, nós falamos muito sobre esse processo do check-out, né? Então, nos últimos momentos em que o hóspede ele permanece em nosso hotel, o recepcionista, assim, ele deve oferecer, como durante toda a sua estadia, um bom atendimento, né? Assim como aconteceu no nosso processo de entrada, os processos que envolvem a saída do hóspede exigem rapidez e colaboração de vários setores do hotel. Porque não adianta de nada o cliente, né, nosso hóspede, ele ser muito bem recebido na entrada e na saída não ter um acesso, né, e não ter recebido de uma maneira que ele deveria, né, fazendo com que ele venha se frustrar em cima da situação na qual ele pôde, assim, presenciar, né, acaba sendo um balde de água fria que ele recebeu no final de tudo isso. Tudo bem? Pessoal, eu acho que ficou um tempinho sem áudio, eu tava falando e o áudio cortou. Mas agora a gente já arrumou, tá? Peço perdão, agora a gente vai voltar normal, tudo bem? Assim como eu tava falando, né, foi onde cortou, não vale de nada, né, a experiência do nosso hóspede ser excelente do início e quando chegar no final ser um balde gelado que ele acaba recebendo, né? Então acaba sendo muito importante. Então, quando o hóspede ele comunica à recepção de maneira pessoal ou por telefone que deseja assim dar baixa ao hotel, ele vai estar assim, iniciando, né, aquilo que nós chamamos de check-out, ou seja, que é o processo da saída do hóspede do nosso hotel. E ao receber essa comunicação do hóspede para fechamento da conta, o recepcionista ele assim deve enviar o aviso de saída para a camareira para que ela possa providenciar a vistoria do quarto e conferir o consumo do frigobar e os outros departamentos, né? Assim também verificar as despesas desse hóspede. E também deve assim avisar ao mensageiro para trazer a bagagem do hóspede até o hall da recepção e, por fim, comunicar de fato ao caixa para que ele venha assim contabilizar todo o consumo. E cabe ao caixa entrar em contato com o restaurante, o bar, para que assim ele venha se verificar se existem notas para serem lançadas no sistema, digitar os outros lançamentos dos débitos, como do frigobar e do telefone, e assim emitir um relatório para confirmar que todas as notas estão lançadas e apresentá-las ao hóspede para que o mesmo assim venha efetuar a sua conferência e verificar a forma de pagamento conforme as normas do hotel e finalizar o check-out emitindo a fatura definitiva que é impressa na hora pelo computador. E os dados da fatura elas são armazenadas na memória e vinculados ao número do apartamento que corresponde. E essas tarefas elas acabam não sendo complicadas, mas precisam de muito cuidado e atenção. E um check-out mal feito ele pode estragar todo o trabalho desenvolvido pelas outras equipes durante a estadia do hóspede no nosso hotel. Né? Então, como eu disse, é importante que a gente venha proporcionar todo apoio e suporte necessário durante todo o processo e não somente durante o início dela. Né? E como a gente tem a saída do nosso hotel, do nosso cliente do nosso hotel, e ele precisa assim efetuar o pagamento, nós também vamos conhecer formas de pagamento que o nosso cliente pode utilizar dentro dos hotéis, né, para que assim venha facilitar, né? Então é importante saber que a quitação da fatura ela pode ser feita, né, de várias maneiras e alguma delas assim
como a gente pode ver, sendo em dinheiro, cheque, o voucher, cartões, boletos bancários, depósitos bancários ou em DOC, né, que são transferências também. E no caixa da recepção do hotel, devem ser seguidos alguns passos para que a gente venha receber pagamento com cartão de crédito. Primeiro devemos solicitar o cartão ao hóspede, depois verificar a validade e assinatura desse cartão, passar o cartão de crédito na máquina que corresponde a ela, digitar na máquina, conforme for solicitado, o valor total da conta e o código desse cartão, entregar o comprovante de venda ao hóspede e, ao receber a fatura e o comprovante de volta, é necessário checar se a assinatura confere com a do cartão do crédito e entregar ao hóspede a primeira via da fatura e juntamente com a via correspondente do comprovante do cartão de crédito. E o cartão de crédito acaba sendo, né, uma das primeiras maneiras de pagamento, né, e aceitas que os hotéis podem utilizar como uma maneira de estar sendo pagas, né? Então, alguns trabalham com cheques, vouchers, cartões, boletos bancários, fica muito a critério, né, de cada uma das coisas, né, para que Então, acaba sendo muito importante a gente conhecer cada uma delas, né? Então, existem inúmeros meios de pagamento e que nós, assim, devemos conhecer, né, cada um deles para sempre prestar melhor serviço e comodidade e facilitar toda a experiência e proporcionar, como eu sempre digo, a melhor experiência para o nosso hóspede durante, né, no início da sua estadia, durante ela e ao finalizar, né? Principalmente nessa saída, para que a gente venha fechar com chave de ouro, acaba sendo muito importante proporcionar toda essa experiência incrível para o nosso cliente, tá? E, gente, essa foi a nossa aula de hoje, né? Aconteceu alguns errinhos, eu peço perdão, né, mais uma vez, mas tudo conforme, né? Então, se surgir alguma dúvida, ou então se tem alguma sugestão ou deseja fazer algum comentário, eu peço que você escreva aqui embaixo, que eu vou ler com muito carinho, muita atenção, e vou estar disposta a responder cada um deles, tá? Ou, né, se vocês também quiserem, pode entrar em contato diretamente com a nossa unidade, ou comigo, que eu vou estar também à disposição. Eu agradeço, né, a atenção de cada um de vocês mais uma vez. Um beijo grande no coração. Eu vou ficando por aqui. Até uma próxima aula. Tchau, tchau.